Então, estamos nós aqui de novo. Voltamos. Oiê, oiê. As falhas técnicas minhas. Esse balão aqui que eu estou mostrando é um balão, né, de água, que a gente fala de líquido, como eu disse, é soro fisiológico, mas a gente tem também um balão de ar, que é insuflado com ar. Esse daqui, ele forma um peso e a adaptação dele, Vânia, é um pouco mais difícil, porque imagina, você está com peso de 400, geralmente até 700 ml ali dentro. Então, como se eu tivesse tomado quase 1 litro de água. E aí você fica com aquela sensação de plenitude, exatamente. Que é o objetivo. Para te dar saciedade. Inclusive, algumas coisas que a gente faz em termos de fibras dietéticas que você tenta acoplar como um modelo de nutrientes funcionais que aumentam o bolo alimentar, você pede para ingerir água e comer uma fibra. É com este mesmo objetivo que você faz isso para retardar o tempo de esvaziamento gástrico, né? Você fazer com que aquele bolo alimentar fique mais tempo ali dentro e dando essa sensação de saciedade, consequentemente o paciente vai reduzir a quantidade de ingestão. É um efeito mecânico, né? Enfim, seja com o método clínico, o método do balão, mas paralelo a isso, o paciente tem que fazer, como a gente falou, a sua mudança do estilo de vida. Se ele é sedentário, ele tem que começar uma rotina de atividade física, ele tem que ter acompanhamento. É importante a gente lembrar, né, que o tratamento de balão, ele é um protocolo, não é simplesmente colocar balão e depois de 6 meses ou 1 ano voltar para tirar. Por que 6 meses ou 1 ano? Vai depender da prótese que o paciente utilizou. Nós temos prótese de 6 meses e temos prótese também de 1 ano. Vai depender aí da marca do balão e do objetivo do paciente, quantos quilos ele tem que perder. Lembrando, outra coisa importante também, que a gente considera sucesso quando o paciente perde 20% do seu peso inicial. Tá. Então, se um paciente de 100 quilos, perdeu 20 quilos, foi para 80, ok, já é sucesso. Mas eu queria... baita sucesso. Sim, excelente. Enorme sucesso. Essa é a média. Na verdade, se ele perder 10%, a gente já considera já um tratamento eficaz. Isso, mas porque, a média... em geral, 10% de perda de peso já dá uma redução de risco metabólico de doenças crônicas associadas à obesidade. Exatamente isso. Então já é eficaz. Os protocolos preconizam a indicação de um procedimento, um balão ou uma cirurgia, um anel, qualquer procedimento desse sentido, para que exista uma redução de pelo menos 10%, sendo essa redução significativa para uma melhora em perspectiva de saúde global desse paciente. Até falando em termos de longevidade também, né? Você está prolongando a vida desse paciente. Em geral, a gente vê biomarcadores inflamatórios mais baixos, tudo isso. Com essa perda de peso de 10%. Então, qualquer tratamento onde o paciente tem 10% de perda de peso é considerado eficaz. A média do balão fica aí de 15% a 20% a gente consegue, dependendo do que o paciente vai fazer nesse período que estiver com balão. Não adianta ele colocar balão e ficar lá sentado. Começar a beber. Tem uma coisa muito forte nas cirurgias bariátricas e no balão. A pessoa, muitas vezes, ela tem um transtorno comportamental que ela busca recompensa. Exatamente. E ela troca, vai sair, ou ela vai para uma coisa que é o sorvete, o leite condensado, um pudim, uma coisa... Álcool, né? Vai para outro vício. E isso traz, realmente, você tem um incômodo do balão lá, mas o volume líquido que entra na calórico, né? Mas uma pequena quantidade, uma caloria muito elevada, acaba aí boicotando. Alto valor calórico com baixo valor nutricional. Exatamente. É o pior dos mundos. Então, o paciente ele tem um programa para seguir quando ele faz o balão. Ele tem nutricionista, psicólogo, se ele tem uma assessoria já nesse sentido, ele está abordando toda essa trajetória antes da indicação. E aí, uma vez que a gente decida por essa colocação, esse paciente tem uma sequência a ser feita. Isso. E tem todo o respaldo, né? Uma equipe interdisciplinar, que a gente fala, né? Não é mais é interdisciplinar, porque essa equipe tem que se comunicar, não adianta, né? Você passar com um nutricionista aqui, um psicólogo ali. Não. A equipe tem que ser uma equipe coesa, uma equipe que conheça o paciente, que saiba das dificuldades, dos desafios desse paciente, que entenda, que compreenda o momento de vida que ele está passando. E tem que ser uma abordagem muito respeitosa também, né, Vânia? Muito assim, muito acolhedora. Não é que a gente vai ficar passando a mão, ai, tadinho do paciente, vamos apoiá-lo. Não, a gente, pelo contrário, a gente vai colocar esse paciente aí
para gerir a sua saúde, gerir o seu processo de emagrecimento, ser coautor do tratamento, mas ao mesmo tempo você tem que entendê-lo, compreendê-lo e traçar metas, enfim, que sejam alcançáveis, né? Não adianta você... A gente teve aqui na clínica uma das lives com o Zé Roberto Lazzarini, que tem um trabalho em coaching, lifestyle e behavior change, que é as mudanças comportamentais, para que você consiga alcançar, mesmo colocando o balão, não é só aquele momento, mas essa atitude se tornar uma atitude permanente, que aquilo seja um convite para a mudança, sustentar, mas que né? passe a conduzir a vida de uma maneira diferente. Sim. Isso não é tão simples, por isso que às vezes assim, esses atendimentos eles são 2 vezes por mês, ele pode ser por uma plataforma online, por Skype. A gente tem, né, um modelo que às vezes você está com o paciente aqui, mas ele está assistido à distância. Exatamente. Porque o coach é muito importante, ele tem que estar assistido. Esse paciente ele tem que estar, ele tem que estar assistido pela equipe e ele tem que se sentir seguro também, né? Porque ele está realizando muitas mudanças. Vai ter recaída, normal ter recaída. E ele tem que ser amparado nesse momento de recaída. O coach é muito importante. A gente vê assim, uma evolução muito grande do paciente que é encaixado nesse protocolo. E também a gente tem que lembrar que esse paciente, muitas vezes, ele tem um processo de compulsão alimentar, né? Para chegar nisso, em geral, sim. Geralmente ele tem alguns traços. Dificilmente a gente tem um sobrepeso que vai para essa indicação sem ter um transtorno comportamental. Exatamente. Você pode ter modelos de uma obesidade genética ou mais inflamatória e aí não obrigatoriamente está encaixado nos transtornos cerebrais, que é o que eu falo da obesidade de cada um. Né? Existe uma obesidade mais metabólica, que tem as questões insulínicas, resistência à insulina, a secreção insulínica pós-prandial, comi uma torta, né, de limão com leite moça, eu vou ter uma hiperglicemia pós-prandial e vou querer 2 horas depois comer um novo alimento, né, para ficar retroalimentando, de alta carga né? glicêmica, mas existem questões que não são por aí, existem questões diferentes, existe uma questão do sistema de recompensa, que às vezes o paciente era um esportista, a gente vê muito isso. E que parou, né, com aquela rotina intensa de treinamento. Faz um transtorno do comer compulsivo simplesmente como modelo de descarga. Exatamente. Que eu falo que às vezes tem a boca nervosa. Eu, quando eu era mais adolescente, para fazer vestibular, eu tive momentos de transtorno do comer compulsivo. Eu comia laca branco, gente. Eu comia chocolate branco. Então, assim, hoje dá pra acreditar, né? Cheio de níveis aqui de cacau. Cheio de níveis de cacau. Mas essa mudança, eu fui ensinando o hipotálamo a lidar com o estresse. E também, claro, o amadurecimento traz um equilíbrio para lidar com as questões do dia a dia e não ir para uma descarga de voracidade. Mas adolescente passa muito por isso, os momentos em que a gente encontra dificuldade na vida para colocar, colocar os nossos desafios e colocados em prova, a gente às vezes vai por uma necessidade de consumo energético e de descarga de estresse na mastigação. O estresse do dia a dia também, né? A rotina do dia a dia. Se você não tiver uma válvula de escape, se você não tiver forma de extravasar esse estresse acumulado, meditação, entra a dança, exatamente, né? Coisas que a gente dificilmente vai ter na lembrança, mas que trazem um modelo de adaptação do sistema simpático e parasimpático. Perfeito. Então, a meditação, a música, o mindfulness, tudo isso, a própria massagem, a acupuntura, a gente teve aqui o Alexandre Schutt falando disso, eu falei com ele do sistema simpático e parasimpático, falamos bastante da questão psiconeuroimunoendócrina, né? Então, essas questões são muito importantes, mesmo para o paciente que teve a colocação do balão. Exatamente. Porque essa colocação é uma decisão para ser transitória. Isso. Ela não é eterna. Na questão decisão permanente, aí são as cirurgias bariátricas.
as clássicas ou as endoscópicas. Sim, que também a cirurgia bariátrica também não garante nada, também né? Não se não acontecer, como estamos falando aqui, se você não tiver esse gerenciamento da sua vida em geral, né? Não é só o gerenciamento do estresse, não é só a atividade física, não é a dieta. Se você não tiver toda essa organização, todo esse apoio, tem que ser apoiado mesmo, né? Dificilmente sozinho o paciente consegue sucesso com esse tratamento. Então, se o paciente não partir para isso, mesmo com uma cirurgia bariátrica, vai acontecer. Ele pode ter o reganho de peso. O reganho, exatamente. Então, as práticas integrativas, elas vêm para somar, para ajudar. Inclusive, foi o meu trabalho de TCC, né, no final do curso, falando da meditação, especificamente o Mindfulness. Ele não ajuda tanto na perda de peso, não tem uma influência tão significativa na perda de peso, mas tem sim na manutenção do peso depois que for o novo peso, né, adquirido. Então, se você consegue eliminar, digamos, 20%, né, do seu peso com tratamento de balão, e durante o processo com o balão você está praticando a meditação, seja mindfulness, seja qualquer outra técnica, a técnica também é muito individual, cada um tem a sua técnica, né, específica, cada um se adapta melhor a uma determinada técnica, vai te ajudar muito na manutenção desse peso. Não que você precise começar a meditação depois quando retirar o balão, não. Então, até mesmo prévio, se você começar previamente esse processo, você já vai ajudar, né? Seja com um balão, seja com cirurgia bariátrica, seja com qualquer o próprio tratamento clínico, seja qual for o tratamento, se você estiver praticando uma prática integrativa. Estou falando da meditação, que foi a experiência maior que eu tive, né? Isso vai ajudar muito o paciente a manter o peso, porque hoje a gente tem essa questão gravíssima, que é o reganho do peso pós qualquer procedimento, qualquer tratamento para obesidade, né? E aí, assim, queria que você falasse um pouco, para a gente terminar, o teu trabalho especificamente não é só com a colocação do balão, né? Você é uma gastroenterologista. Inclusive, eu sou gastroclínica, né? As pessoas acabam confundindo muito, achando que eu sou cirurgiã. Não sou cirurgiã. A minha formação é em clínica médica, depois eu fiz gastroenterologia clínica também. E aí pega todas essas doenças intestinais que entram, síndrome do colo irritável, as alterações, do colo, aquelas coisas, doença de Crohn, doenças bem severas. Né? Nós temos a retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, assim, é importante porque, por incrível que pareça, poucas pessoas conhecem a atividade de um médico gastroenterologista. Porque ficou muito, assim, é um campo em que todos nós clínicos podemos atuar, mas muitas vezes nós cometemos erros de diagnóstico. Sim. Desde simplesmente tratar uma gastrite com Helicobacter pylori, ou não entender que existe um refluxo de suco biliar que está acontecendo por uma disfunção específica desse indivíduo, entender o porquê os polípos do aparelho digestivo têm aparecido, essa irritação da informação dos tecidos linfóides associados à mucosa, exatamente, que é essa inflamação que tem vindo em muitas endoscopias, mostrando que esse indivíduo reage inadequadamente, gastrite no anátomo patológico com eosinófilos. Então, o diagnóstico diferencial é muito mais complexo do que simplesmente dar um inibidor de bomba de prótons. Então, usar desses medicamentos, pantoprazol, omeprazol, qualquer dessa família, né, tem que ser muito bem indicado, né? Hoje a gente tem até mesmo a erradicação do H. pylori, hoje ela tem as suas indicações precisas, né? Não esse uso indiscriminado, às vezes, de antibiótico terapia, embora o último consenso de H. pylori mostrou aí que o tempo do uso do antibiótico, antes era de 1 semana, agora passou para 2 semanas, né? Então, assim, imagina, o paciente vai receber 2 antibióticos. 2 antibióticos, exatamente, associado ao inibidor de bomba, né? Que é geralmente o pantoprazol, enfim, o omeprazol, durante um período mais prolongado, que antes era de 7 dias, agora são 14 dias. Então, tem que ser muito bem, tem que haver critérios. Tem cepas específicas que têm uma ação mais oncogênica. Sim, oncogênica quer dizer que a agressão naquele tecido predispõe a tumor. O câncer gástrico, né, que hoje a gente tem reduzido a incidência do câncer gástrico também pelo tratamento de H. pylori. Embora a maioria dos pacientes a gente trata de uma forma empírica, sem saber qual cepa que aquele paciente possui, né, se é Caryovacq, enfim, para saber qual que o paciente
tem, os exames são muito específicos, ainda não tem cobertura por plano de saúde, a gente acaba aí fazendo um tratamento de larga escala. Mas o uso indevido do inibidor de bomba também, ele tem que ser lembrado, né, Vânia? Porque a gente vê aí, qualquer médico, não precisa ser gastro, nem clínico, em qualquer área, nós vemos aí os pacientes usando, porque usam vários remédios, toma um protetor gástrico também, nossa, leva mais esse, né? E aí, assim, principalmente paciente idoso, né? Quando o paciente tem comorbidades. 3, 4 medicamentos, aí eu associo o omeprazol. Pra... Aí é pior ainda, porque muitas vezes a questão absortiva dos nutrientes essenciais e da própria via de metabolização das drogas que esse paciente tem, podem estar comprometidas. Então, se você tiver uma deficiência de vitaminas e de vitamina do complexo B, que ajuda tanto nas vias metabólicas de transformação hepática de medicamentos que esse paciente usa, você pode incorrer num erro simplesmente por uma sugestão. Até, né? Você pode entrar no quadro você acaba tendo uma sugestão, e é uma sugestão que você traz dentro de um equívoco, de uma sequência de imitações que a gente não reflete porque que a gente está prescrevendo. Exatamente. Então, aí o paciente vai ter distensão, ele não consegue digerir os alimentos porque ele tem uma deficiência relativa de suco gástrico no momento de uma ingestão proteica. Então, ele vai ter uma digestão incompleta. E você acaba induzindo um quadro também de desnutrição para o paciente, né? Dependendo de outras comorbidades que ele tenha, o paciente pode evoluir com quadro aí de outras doenças, até mesmo quadro de desnutrição por deficiência de absorção de nutrientes. Enfim, então assim, a área da gastroenterologia ela é muito vasta, ela é muito ampla. Vocês ficaram esquecidos, agora vocês estão na moda. Muito, né? Eu até brinco com... Vocês ficaram assim, no canto, mas durante anos esperando para entrar com tudo, né? Vocês estavam assim, aguardando um bom momento, a microbiota convidou a bicharada rebelde. E entramos com tudo, né? Foram convocados pela microbiota, que eu acho que a hora que nós conversamos mais sobre as bactérias do intestino, aí foi se ampliando a pesquisa em disfunção do trato digestivo, e a gente foi abordando. E hoje nem tudo era um tratamento só, e essa complexidade de informação, tanto das questões inflamatórias intestinais, a complexidade desse intestino reagir com múltiplos órgãos, desde cérebro, aterosclerose, demências, evoluindo para um quadro de doença de Parkinson, doenças autoimunes, Alzheimer, enfim, vários autismo, né? Nós temos várias doenças hoje. Essa relação com o gastroenterologista, ela voltou e você ficou na moda. Não, foi muito engraçado, né? Foi muito interessante. Eu sempre conto essa história que eu comecei fazendo cardiologia antes de gastro, né? Depois de fazer clínica, eu comecei a fazer cardio. E quando eu larguei cardio, vários falaram para mim assim, você é louca, você está saindo de uma especialidade valorizada, chique, e indo para uma que ninguém nem sabe o que faz um gastroenterologista. Você já viu alguém falar que vai a um gastro, né? Enfim, isso há mais de 15 anos atrás. E na época eu fiquei muito realmente pensativo. Falei, nossa, será que eu fiquei insegura? Mas encarei e fui fazer o que eu tinha vontade na época. E aí você tá na moda. E hoje acabou, que a gente tem intestino como é conhecido como segundo cérebro, a gente tem hoje o eixo, né? Intestino, cérebro, microbiota aí conduzindo várias doenças. Inclusive a obesidade, exatamente. Né? Começou nesse setor, eu acho que as questões metabólicas, todas as pesquisas vieram por aí. E hoje dificilmente a gente fala de qualquer doença sem tocar na microbiota, que é o nosso metagenoma, que é o genoma acessório que se torna principal quando existe uma anarquia que passa a não se comunicar bem com o genoma humano. Então, essa metagenômica... Vamos fazer uma live sobre isso, né? Vamos fazer uma live da Karina também. Karina, nossa. A Karina fala muito, nós tivemos uma conversa. O que eu vou colocar um pouco, talvez, na live, esse modelo da microbiota em relação a múltiplas doenças crônicas. Talvez eu mostre o meu exame, o meu metagenoma. Até mesmo para ilustrar, né? Para ficar mais fácil. E lembrando que hoje a gente tem exames, né? Então, a gente está vivendo um momento assim, de muita transição nessa área. Porque nós temos hoje a opção de realizar os exames, como você mesmo realizou, né, Vânia? Ainda colocou lá o resultado para fazer todo o nosso mapeamento.
E você sabe que o cacau aumenta a quantidade de Akkermansia? Olha que coisa é boa. Um tipo, né, um filotipo que interfere beneficamente na redução do peso. Sim. Né? Mas a gente está falando, né, o cacau, tem que especificar, né? Que cacau amargo, é esse? Chocolate amargo, acima de 90% de preferência. 90%, não adianta nem ser não adianta, 50, 60, não, tem que ser 90%, que, assim, não é o mais saboroso. Você acha saboroso, né, Amanda? Esse nibs, no máximo que eu consigo comer esse nibs, eu confesso que mais amargo do que isso eu não consigo. E assim, a gente tem a melhor conversa com a microbiota é a alimentação. A alimentação, é a melhor forma que a gente tem. Isso é o ponto de regulação mais importante. Às vezes você tem algumas disfunções do aparelho digestivo que você precisa medicar, mas assim, se você corrige a microbiota, grande parte das disfunções vão estar corrigidas. A gente vê muito isso na obesidade, né? Na obesidade a gente vê muito isso. Se você não corrigir, se você não ajudar, não modular essa microbiota intestinal do paciente, dificilmente ele tem um resultado eficaz. E em várias outras doenças, né? A gente vê hoje hipertensão, em diabetes, em síndrome metabólica, toda. Realmente... Semana passada nós falamos da cardiopatia induzida por um metabólito final da digestão de proteína, como ovo e carne, que é a alteração da digestão da colina e da carnitina, desses alimentos proteicos animais, indo para uma via metabólica do TMAO, né, que é um metabólito final que aumenta a propriedade aterogênica. Então, toda essa relação, que é o modelo disfuncional da doença, para nós é mais importante do que o nome da doença. Exatamente. Então, esse é o nosso olhar aqui no Instituto. A gente tem essa visão integrativa, funcional do estilo de vida. E aí eu quero deixar... eu vi algumas perguntas, mas eu enxergo mal de novo. Eu acho que tinha uma pergunta de uma pessoa que colocou que tinha feito a interferência... ela tinha tentado fazer o balão e não tinha se dado bem. Comum, tá aqui? Né? É comum. A gente, quando fala não se dá bem, nós temos a primeira questão é a adaptação à prótese, né? Como nós falamos no início, o paciente ele recebe uma dieta líquida para facilitar a adaptação à prótese. Imagina, você está de uma hora para outra com um balão dentro do seu estômago. Essa dieta líquida inicial, ela facilita a adaptação. Mas os sintomas, praticamente todos os pacientes vão ter. Náuseas, vômitos, desconforto abdominal. Nós prescrevemos medicações sintomáticas, mas nem sempre resolve por inteiro o quadro. É como mesmo com as medicações prescritas, o paciente ainda ter esse quadro de desconforto, náuseas e vômitos. O que eu sempre falo? Isso vai passar. É uma fase de adaptação. Você de uma hora para outra colocou um balão dentro do estômago. O estômago, ele, com seus movimentos peristálticos, ele tenta expulsar. Né? Esse balão não vai sair, não vai subir para o esôfago, muito menos passar pelo piloro, né, para ir para o intestino. Então, tem que ter paciência e calma e muita confiança de que vai passar esse processo. Alguns pacientes realmente não toleram esse período de adaptação com balão, são pacientes hiperreativos, são pacientes que realmente acabam optando pela retirada precoce da prótese. O paciente que passa por esse período de adaptação, depois ele segue uma vida normal, claro, com suas limitações em relação, não tem limitação quanto à atividade física, não é isso, mas limitação dietética, mudança do estilo de vida, que a gente falou bastante aqui, mas ele vai ter uma vida normal, ele não foi operado, não foi cirurgia, ele não tem nenhuma limitação a mais. Agora, esse processo do balão ocupar um espaço dentro do estômago vai fazer com que o paciente também tenha que se adaptar a uma nova forma de se alimentar. Não adianta, ele não vai conseguir comer a quantidade que ele comia antes. E isso vai na churrascaria. Vai na churrascaria, então a gente vê muito erro alimentar, não só de escolha, né, do que vai comer, mas também da quantidade. Aí você fala, eu sempre tenho essa pergunta, mas se fosse para comer tão pouco, eu não teria feito. Isto é uma fala, né, que é de um cérebro que está rendido à comida, né? Que precisa da comida. Voracidade. Então, a gente vê também. A gente vê muita gente com esse discurso. Eu fiz a bariátrica para poder comer de tudo. De tudo. E não é isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Então, venha fazer um programa de conscientização em mudanças de estilo de vida,
Ou vai para o Lazzarini, ou vai para a Luca Luff, ou vai para a Karina, faz um trabalho de microbiota com a própria doutora Elaine, faz um trabalho de autoimune, pode fazer qualquer coisa, pega o grupo de esporte, mas assim, imaginar que você vai fazer um procedimento e que você vai comer, não, pelo amor de Deus. Não é o tema da live. Claro, né? De jeito nenhum. Então assim, coloque o balão para comer de tudo. Não, é uma ele ferramenta. vai dar bastante incômodo no começo, nós temos pacientes, e aí essa adaptação, ela é necessária para que exista um aumento de hormônios que dão um padrão de saciedade, a colicistoquinina, outros hormônios, interferência em nível hipotalâmico por volume, e aí certamente a gente tem... E o seu acabou. Acabou. Será que eu perdi, né? Quando acaba, perde. Tinha que ter parado antes. Vai ter lá Quem no assistiu, nosso. assistiu. O seu tava com um visual mais bonito. O visual mais bonito é ótimo. Mas é bom que tem no Ansel. Tem no Ansel. Mas assim, como a gente disse, é uma ferramenta que o paciente vai utilizar e ele tem que ter realmente esse estímulo, ele tem que estar motivado, ele tem que mudar, tem que querer mudar, né? Ele tem que achar esse querer internamente. Se ele não fizer essa opção, realmente não, eu aconselho a não se submeter a nenhum procedimento, seja cirúrgico, seja endoscópico, para tratamento da obesidade. Vamos aí para o tratamento, né, psicológico, psiquiátrico, tratamento integrativo. Isso. Se a gente olhar, por exemplo, aqui eu estou com um padrão de índice de obesidade dentro do Obesity Update 2017, que foi lançado. Nós temos um índice de obesidade em 2015 com uma ascensão extremamente importante na faixa etária de 3 a 17 anos. Olha só, obesidade infantil. Obesidade infantil. Então, para quem vai olhar aqui, né, eu estou montando uma aula que é glicando e envelhecendo, glicando e adoecendo. E esse é o protocolo de onde eu estou tirando essas informações. Essa criança fazendo esse ciclo de voracidade, aumentando a ingestão de alimentos com alta carga glicêmica, alteração das gorduras saturadas e insaturadas, gorduras ômega 3 ou ômega 6, densidade calórica alta, valor nutricional baixo, redução de fibras, alteração da bicharada, agrotóxicos e pesticidas e alteração de sódio e potássio. Então, essas crianças com uma alimentação inflamatória, elas se tornam indivíduos adultos com doenças. Então, essa sobrecarga nutricional forma modelo inflamatório, uma disfunção metabólica que vai para todos os órgãos, nos modelos bioquímicos, estresse oxidativo e a formação de compostos de glicação avançada, que são as ceramidas, que interferem tanto nos olhos, formando cataratas, nas articulações, nas proteínas que têm uma vida média longa, mas que trazem uma desestrutura nessas proteínas, fazendo mudanças da elasticidade, inclusive, olha aqui, gerando tantas coisas, catarata, Alzheimer, insuficiência renal, né? Tudo isso relacionado à sobrecarga de ingestão de alimentos inflamatórios e com alta carga glicêmica, alimentos fritos, aquela coisa que é com um queimadinho do forno, torradinho, um queijo super aquecido, tudo isso vai fazer essa deformidade do nosso corpo e me deixa, inclusive, enrugada. Então, veja aqui essa glicação avançada trazendo um indivíduo sem elasticidade. Isso depende do nosso padrão alimentar e nós estamos comendo demais. Reduzir o tamanho do prato é um ponto importante, né? E aqui está a minha modelo, a Barbie velha, com diminuição de elasticidade, atrofia de peles, rugas e alterações de mecanismo de hidratação cutânea. Isso por perda consequente à idade, mas também ao modelo como nós estamos ingerindo alimentos e vivendo
um dia a dia com maior sobrecarga tóxica dos produtos de glicação avançada. Então, em relação à obesidade, nós ganhamos mais sobrecarga de células adiposas quando comemos muito alimentos processados, industrializados, e ganhamos mais câncer. Então, nossa atitude daqui para frente é trazer essa consciência de que todos os traços, não só o diabetes, a obesidade, mas também a beleza e a estética depende daquilo que nós comemos. Então, muito bem. Será que deu para ver isso? Não sei. Nossa, eu adoro, eu aprendo tanto, mas adoro as aulas. Tem uma pergunta que eu acho Vamos que lá. também, as indicações para o balão. Tá, seriam ótimo. as mesmas de uma cirurgia bariátrica? Não, então, a primeira coisa que a gente, para indicar o balão, o paciente tem que querer, o paciente tem que estar naquele momento de vida que ele quer realmente passar por um processo de reestruturação. Eu falo assim, é reeducação alimentar, sim, é mudança do seu estilo de vida, mas é uma reestruturação, porque ele é o paciente, por mais orientação que ele tenha, por mais que ele esteja com balão dentro do estômago, é o paciente que vai realizar as suas mudanças, ele que vai fazer as suas opções, ele tem várias opções. Então, ele tem que estar nesse momento de vida, isso a gente determina durante a consulta, durante a avaliação prévia com o psicólogo, com o nutricionista também. O critério utilizado é o IMC, embora não seja o ideal, mas a gente hoje segue esse critério, que é o índice de massa corpórea, que tem que estar acima de 27. Então, o paciente com IMC acima de 27 pode ser submetido ao tratamento com balão, desde que ele não tenha contraindicação. Então, existem algumas contraindicações absolutas, né? Que, por exemplo, cirurgia prévia no estômago, o paciente não pode. Então, o paciente que já fez algum tipo de bariátrica, de forma alguma pode colocar o balão. O paciente que já fez, por exemplo, a cirurgia de refluxo, também é um paciente que não pode ser submetido ao tratamento com balão. Ah, já fez uma cirurgia de úlcera, também. Estômago que já foi operado, não pode receber balão. Tá. Essa é uma contraindicação absoluta. E temos algumas contraindicações relativas, né? Paciente que é etilista, crônico, paciente em depressão sem acompanhamento, paciente com depressão, em uso de medicação, em acompanhamento psiquiátrico, com a doença controlada, também pode ser submetido sim. Tudo isso vai ser, é necessário uma avaliação médica especializada, onde o paciente vai receber as orientações e vai fornecer também todo o seu histórico e vai ser avaliado quanto à indicação ou não do procedimento. Então agora eu acho que a gente vai dar boa noite. Vamos, falamos bastante. Que bom, eu adoro, aprendo sempre. Adorei ter vocês, gostei muito da sua visita. Também, obrigada, né? Sempre me visite aqui no final do dia. Né? Na sala dela, né? Na clínica, eu tô sempre aqui. Eu não saio daqui. Eu falo que eu sou. Mas fica aqui o dia inteiro, literalmente. Tinha uma loja aqui na frente, a menina falava que eu era uma lenda. Que eu entrava, a loja não estava aberta, eu saía, nunca me viram por acho que uns 8 anos, a mulher nunca me viu. Um dia que ela apareceu, ela falou, nossa, é você? Eu parecia que eu não existia. Então é isso, tá? Então no meu estilo de vida, a minha correção é sair mais pela rua, dormir mais cedo. Né? Exatamente. E para vocês, então, que precisam dormir, boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Vou fazer algumas coisas por aqui. Obrigada, obrigada. Precisar dormir. Tchau. Beijo. Tchau.